se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje, a excelência do amor. Glória ao nome do Senhor. Ele defendia fortemente, irmãos, a noção de um lugar especial reservado aos filhos de Israel. Ele ainda afirmou que recebeu as boas novas, não de qualquer um, irmãos, mas por uma revelação pessoal do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado e querido Senhor Salvador. Por isso, meus irmãos, ele se entendia independente da comunidade de Jerusalém. Possivelmente, irmãos, no cenáculo, embora alegasse sua concordância com ela, no que tangia ao conteúdo do Evangelho, o que é mais impressionante, irmãos, nessa conversão, é a mudança na forma de pensar que ocorreu. Ele teve de mudar o seu conceito sobre quem o Messias era, e particularmente, irmãos, aceitar a ideia, então, absurda de um Messias crucificado. Ou talvez o mais difícil, irmãos, tenha sido a mudança de seus conceitos sobre a superioridade dos judeus. Ainda debates sobre se Paulo já se considerou como veículo de evangelização dos próprios gentios no momento de sua conversão, ou se isso se deu mais tarde. Glória ao nome do Senhor. Houve o batismo de Paulo por Ananias, na própria casa de Ananias. Ananias era conhecido como o profeta de Damasco, aonde se atualiza na Síria. Glória ao nome do Senhor. Após os seus primeiros anos de ministério, após a sua conversão, Paulo foi para Damasco. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Onde os Atos afirma que foi curado de sua cegueira e batizado por Ananias. Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, que foi em Damasco que ele escapou por pouco da morte, indo em seguida primeiro, meus irmãos, para a Arábia e depois de volta para Damasco. Esta viagem de Paulo, irmãos, para a Arábia não é mencionada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. E alguns autores acreditam, irmãos, que ele tenha, na realidade, viajado até o Monte Sinai para meditar no deserto. Ele descreve em Gálatas como 3 anos após a sua conversão, ele viajou para Jerusalém, onde se encontrou com Tiago justo, e ficou com Simão Pedro por 15 dias. A narrativa, irmãos, em Gálatas, continua afirmando que 14 anos após a sua conversão, ele foi de novo a Jerusalém. Não se sabe, meus irmãos, exatamente o que aconteceu nesse período, conhecido como anos desconhecidos, mas tanto os Atos quanto os Gálatas nos dão algumas pistas. Ao final deste período, Barnabé foi ao encontro de Paulo e o trouxe de volta para Antioquia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando, irmãos, houve uma grande fome que ocorreu na Judéia, Paulo e Barnabé viajaram, irmãos, para Jerusalém para entregar a ajuda financeira da igreja de Antioquia. De acordo com os Atos, irmãos, Antioquia
já tinha se tornado um centro importante, irmão, para os fiéis. Após a dispensação, irmão, dos crentes, que se seguiu ao mártir de Estevão. E foi lá que os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Glória ao nome do Senhor. Sobre a prisão e morte, irmãos, de Paulo, Tiago, irmão de Jesus, que é líder dos cristãos de Jerusalém, e que avisou Paulo sobre os riscos de pregar contra a Torá em Jerusalém. Paulo chegou em Jerusalém, irmãos, por volta, aleluia, ou melhor dizendo, irmão, Paulo, em Jerusalém, com 57, no ano 57, irmãos, com uma coleta de dinheiro que tinha feito para a comunidade local. E segundo Atos, irmão, ele foi recebido calorosamente, irmão. Porém o relato continua afirmando, ele foi interrogado por Tiago, por ensinar todos os judeus que estão entre os gentios, aportares de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os nossos ritos. Em Atos capítulo 21, versículo 22, vocês vão ler essa história. Paulo então realizou um ritual de purificação, para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-lo, por não seguir os mandamentos da lei. Paulo, porém, irmãos, continuava a pregar contra a circuncisão, contra as restrições, irmãos, alimentares e contra os requerimentos da Torá. E isto provocou rompimento, irmãos, final com os judeus. Paulo causou um alvoroço, irmãos, ao aparecer no templo, e somente escapou da morte por ter sido preso. Ele foi então mantido, irmãos, prisioneiro por 2 anos em Cesareia, até que um novo governador reabrisse seu caso no ano dos 59, irmãos, depois de Cristo. Quando Paulo foi acusado de traição, apelou a César, irmãos, alegando o seu direito como cidadão romano de ser levado a um tribunal apropriado e de se defender das acusações dos judeus e de todos que queriam sua morte. Em Atos, irmãos, capítulo 28, relata que no caminho para Roma, Paulo sofreu um naufrágio em Melita, Malta, chamada uma ilha, conhecida como uma ilha, onde ele se encontrou com Plúbio e foi recebido pelos habitantes daquela ilha com muita humanidade, irmãos. Ele chegou a Roma por volta do ano 60 e passou mais 2 anos em prisão domiciliar, irmãos. Aleluia. Contando desta vez, irmão, Paulo passou entre 5 e 6 anos preso em celas ou prisioneiro em casa. Irineu de Lyon acreditava que Pedro e Paulo tinham sido os fundadores da igreja de Roma, sendo eles nominaram São Lino como bispo e sucessor. Glória ao nome do Senhor. Igreja fundada e organizada em Roma pelos 2 mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, também ensinando a fé, pregando aos homens, que chegou aos nossos dias, através da sucessão dos bispos, os abençoados apóstolos, então tendo fundado e abençoado a igreja, entregado nas mãos de Lino, o episcopado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Paulo, porém, irmãos, não foi bispo de Roma e nem levou cristianismo para lá, pois já havia cristãos em Roma
quando ele chegou lá. É evidente, irmãos, também que Paulo já tinha escrito uma epístola para a igreja de Roma antes de ter visitado a cidade. Porém, irmãos, Paulo pode ter tido um importante papel na formação da igreja na capital romana. Glória ao nome do Senhor. A decapitação, irmãos, de Paulo, aleluia, nem a Bíblia, nem outra história qualquer, irmãos, conta, irmãos, explicitamente, irmão, como quando Paulo morreu. De acordo com a tradição cristã, irmãos, Paulo foi decapitado em Roma durante o reino, irmão, do imperador Nério, em meados dos anos 60, irmãos, na abadia das Três Fontes, em italiano, Três Fontes. O tratamento mais humano dado a Paulo, irmão, em contrastes com a crucificação invertida de São Pedro, foi graças à sua cidadania romana. Vários autores cristãos da antiguidade, irmão, já propuseram mais detalhes sobre a morte de Paulo. Primeiro Clemente, irmão, uma carta escrita pelo bispo de Roma, Clemente, por volta do ano 90 depois de Cristo, irmão, relata o seguinte sobre Paulo: por causa de inveja e brigas por Paulo, pelo exemplo mostrou a recompensa da resistência paciente. Após ele ter sido preso por 7 vezes, ter sido exilado, apedrejado e ter pregado no Ocidente e no Oriente, ele recebeu o reconhecimento que era o prêmio da sua fé, tendo ensinado a retidão para o mundo inteiro e tendo chegado aos confins do Ocidente. E quando ele já tinha dado seu testemunho perante os governantes, partiu deste mundo e foi para um lugar sagrado, tendo encontrado um notável padrão de resistência paciente. Primeiro Clemente, irmãos, Clemente de Roma. Glória ao nome do Senhor. Existe, irmão, a Basílica de São Paulo, em um extra-muro com a estátua de Paulo na frente da Basílica, onde se encontram as alegadas relíquias do apóstolo em Roma, irmãos. Glória ao nome do Senhor. A história também diz, irmãos, que categoricamente que Paulo foi martirizado em Roma. Algo assim é a mais provável interpretação. Eusébio de Cesareia, irmãos, que escreveu no século IV depois de Cristo, afirma que Paulo, irmãos, foi decapitado durante o reino do imperador romano, Nério. Este evento, irmão, tem sido datado ou no ano 64 depois de Cristo, quando Roma foi devastada por um incêndio, ou alguns anos depois, no ano 67 depois de Cristo, a festa de São Pedro e São Paulo da Igreja Católica é comemorada, irmãos, no dia 29 de junho, o que pode repetir uma data tradicional, irmão, para o seu mártir. Outras fontes também, irmãos, apontaram uma tradição de que Pedro e Paulo teriam morrido, irmão, no mesmo dia e possivelmente no mesmo ano. O apócrifo Atos de Pedro sugere que Paulo sobreviveu a Roma e viajou para o oeste, para a Espanha. Glória ao nome do Senhor. Alguns mantêm o ponto de vista que ele poderia ter visitado a Grécia e a Ásia Menor após a sua viagem à Espanha, e que ele pode ter sido finalmente preso em Troas e enviado a Roma para ser executado. Aleluia. Veja-se a discussão, irmão, sobre as epístolas de Timóteo. Glória ao nome do Senhor. Se inicia o 3º capítulo do tema da mensagem de hoje: a excelência do amor.